Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Mais uma vez com os brilhantíssimos Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo. E no momento em que as Assembleias Municipais discutem e aprovam os orçamentos para o ano seguinte, decidimos abordar aqui um pouco o papel das Assembleias Municipais, nomeadamente em relação à aprovação do orçamento e não só. O Francisco já foi deputado municipal, o Jorge Adolfo é deputado municipal, eu fui deputado municipal, o Nuno nunca foi deputado municipal, mas vai ser. Mas vai ser, dizem fontes bem informadas que vai ser. Acabamos de ter aqui uma caixa jornalística e, portanto, não sabia, Nuno, sim. Parabéns. Eu também não. Parabéns, portanto, parabéns pela informação. Pela nomeação ou pela indigitação. E, portanto, isto fazer o quê? As Assembleias Municipais deveriam ter um papel importantíssimo na fiscalização das atividades do Executivo Camarário, mas nem sempre é assim. Portanto, e a nossa experiência nesse domínio, portanto, seguramente nos vai permitir dar alguns contributos e ter alguma visão crítica do que é o papel das Assembleias Municipais. E, portanto, eu começava pelo Francisco Mendes da Silva, desta vez, para que no fundo, Francisco, o que é que tu pensas, qual é a tua experiência enquanto deputado municipal, o que é que as Assembleias Municipais têm e não têm para fazer o seu trabalho como deve ser? Bem, antes de mais, convém dizer que nós também escolhemos este tema porque estamos a gravar no dia, e estamos a ir para o ar no dia seguinte à aprovação do orçamento do município de Viseu. E de facto, nós olhamos para este tipo de discussões, que são as discussões mais importantes do ano político, como as grandes opções do plano, o orçamento. E nós, aquilo que se nota, e também é diferente, fazendo este parênteses, é completamente diferente uma Câmara que tem maioria absoluta de uma Câmara que não tem maioria absoluta. Mas, por regra, aquele que é o sistema democrático dos municípios, parece-me a mim que não cumpre os mínimos olímpicos daquilo que devia ser um sistema democrático, de tipo não parlamentar, porque não é um parlamento, mas de Assembleia Deliberativa, também não tem, a Assembleia Municipal também não tem os poderes, segundo o sistema, o sistema legal, não tem os poderes que tem por respeito à Câmara Municipal, os poderes equivalentes ao que tem um Parlamento Nacional. Não há um check and balance. Não é a mesma coisa, mas ainda assim, eu entendo que as condições de efetivo cumprimento dos poderes que lhes são conferidos não são de modo a considerar que a democracia funciona de forma plena nos municípios. E há vários fatores quanto a isso. Vou dizer um ou outro que para meu ver são mais essenciais. De facto, eu já disse, já li isso, é o próprio sistema o sistema político nos municípios é um sistema que faz com que as Assembleias Municipais sejam, muitas vezes, muito pouco interventivas nas decisões fundamentais, porque a lei não as chama à intervenção de forma... Isso que é, de certa forma, repara, também não estou a dizer que devesse ser de outra forma. Acho que há um sistema de Câmara Municipal. O sistema de Câmara é um sistema em que a própria oposição está reconhecida na governação, se não propriamente no Executivo em sentido estrito, porque muitos dos vereadores não têm muitas vezes os vereadores da oposição não têm pelouro, mas têm poder de voto sobre as decisões. Mas isso faz com que as Assembleias Municipais, às quais nós muitas vezes damos ou depositamos uma esperança de controle do poder político municipal grande, não tenham depois o poder legal de efetivamente controlar esse poder. Poderiam ter, no entanto, mais se não fossem como são, e como se calhar tem que ser nesta parte, assembleias de cidadãos que têm outra vida para além da vida do política no Conselho. E isso é normal que assim seja, e é bom que assim seja. Ninguém queria agora criar
de um dia para a noite, ou da noite para o dia, mais um corpo de políticos remunerados, ainda para mais sem nenhum poder efetivo, em todos os concelhos. Porém, também é verdade que talvez fosse necessário começar a pensar que as assembleias municipais pudessem ter um corpo de técnicos que pudessem, enfim, nomeados pelos próprios partidos, que permitissem os partidos terem um acompanhamento técnico e técnico-político mais aprofundado do que aquele que têm, porque muitas vezes, enfim, uma coisa é, eu até percebo que um partido como, se calhar um partido como o PS em Viseu ou o PSD noutros concelhos não precisem propriamente desse apoio porque já o têm naturalmente. São partidos com grupos de deputados grandes, em que já são escolhidos de acordo com as suas... Com muitas preferências profissionais. Sim, e conseguem em tempo analisar um orçamento, umas grandes opções do plano. Muitas vezes nós percebemos que as analisam mais do ponto de vista daquilo que podem dizer de mensagem política do que propriamente de acordo com o teor efetivo, mas os partidos mais pequenos não têm nem de longe nem de perto essa capacidade. E eu entendo que, se calhar tudo aquilo que eu digo, se calhar traria, não coloco isso de parte, se calhar traria mais, aquilo que eu aqui sugiro que se discute, se calhar trazia mais inconvenientes do que vantagens. Mas a verdade é só para concluir com isto. A verdade é que muitas vezes nós olhamos para as Assembleias Municipais e as Assembleias Municipais, que apesar de tudo têm o seu poder, são momentos, as suas reuniões são momentos mais performativos, são momentos mais de declaração política, de chicana, de jogar para a bancada e para o eleitorado, com frases de efeito, com perguntas retóricas, do que propriamente controlo do Executivo. Eu não me lembro, não só nos anos em que eu estive na Assembleia Municipal, mas também nos outros todos, em que eu acompanhei a política, designadamente em Viseu, não me lembro de uma única Assembleia Municipal em que se possa dizer que o poder político executivo ficou incomodado, saiu de lá atrapalhado, teve que correr atrás do prejuízo nos dias seguintes com a explicação de coisas que não foram suficientemente explicadas. Não parece que isso tenha acontecido. E isso leva-me a crer que, de facto, alguma coisa tem que mudar. Se não na estruturação do poder político e da municipal e da redistribuição ou da distribuição do poder, das competências, da capacidade, segundo a lei, de fazer essa sindicância, pelo menos na forma de atuar e de pensar dos partidos, que também vão para lá muitas vezes, assim como o Executivo muitas vezes vai para as Assembleias Municipais com a narrativa montada, as oposições também vão preparadas para fazer números em vez de estudarem de facto os assuntos. E se calhar o Nuno não esteve ainda nas Assembleias Municipais como deputado, mas o Nuno esteve do lado do poder e se calhar o Nuno até terá uma opinião que é igual à nossa, ou pelo menos igual à minha, mas com mais acuidado, porque estando do lado de dentro, muitas vezes há de se ter apercebido de coisas que a oposição se deveria ou poderia facilmente ter apercebido e não jogou nenhuma dessas cartas, porque ou não está preparada, ou está preparada para fazer números em vez de atacar com precisão cirúrgica alguns problemas que há, quer nas grandes opções do plano, quer no orçamento, quer na sustentabilidade financeira de outras medidas. É curioso que ponhas assim a coisa, porque é verdade, ou seja, aquilo que dizes representa um bocadinho, esqueceste só uma parte que eu acho que complementa aquilo que dizes, é que cá, como noutros lados, nas Assembleias Municipais,
acabamos por ter caixas de ressonância daquilo que é a posição e a oposição na Câmara Municipal. Eu, pessoalmente, sou contra a participação da oposição na Câmara, mas sou a favor de um reforço enormíssimo de poderes de uma Assembleia Municipal, caso isso acontecesse. És, portanto, a favor de um sistema em que é mais parecido com o nacional. Sim. Quem ganha Governa. E depois a Assembleia Municipal tem mais poderes e, se for necessário fazer coligações... Alguém governa com a oposição dentro da mesma mesa? Não. Quer dizer, só nos municípios. Não faz sentido. Mas isso leva-nos a outra questão da alteração, que já aqui falámos várias vezes, daquilo que são a lei eleitoral e as competências dos diferentes órgãos. Mas repara, as Assembleias Municipais ficaram completamente definidas e regulamentadas pela Lei 75 de 2013, que mudou aquilo que eram, ou definiu os poderes e que, na prática, não alterou aquilo que acontecia, que era de garantir que nas Assembleias Municipais se consegue fazer um controle efetivo daquilo que são os poderes executivos. Porquê? Porque a própria composição das Assembleias, a menos que haja uma situação que não costuma acontecer nos resultados eleitorais, que é ter uma Assembleia contrária em termos de composição ao poder executivo, aquilo não deixa de ser uma caixa de ressonância. Vocês alguma vez viram aqui em Viseu, nos últimos 30, 40 anos, alguma posição ou alguma proposta do Executivo que não fosse aprovada? Alguma vez viram alguma proposta da oposição que não fosse absolutamente unânime ou impossível dizer que não a ser aprovada? Não. Mas repara, para mim, o pior das Assembleias é que são os próprios políticos que as desvalorizam. Querem ter um exemplo? Em Viseu, por norma, conseguimos ter períodos, há os períodos antes da ordem do dia. Exatamente. E os períodos de ordem do dia. Os períodos de ordem do dia são aqueles que têm os assuntos regimentalmente definidos, contemplados na lei, como aquilo que tem que ser decidido e aprovado em Assembleia Municipal. Portanto, assuntos importantes. E depois tem o período antes da ordem do dia, que são aqueles assuntos, normalmente da atualidade ou de outros temas que não estão na ordem do dia, os deputados municipais acham relevante tratar. Pois bem, em Viseu, a Assembleia Municipal tem um período de ordem do dia de 5, 6, 7 horas. E depois conseguimos fazer 20, 30 pontos da ordem do dia numa hora. Está tudo explicado sobre aquilo que é a importância que cada um atribui a isto. Se vocês forem ver depois os PAODs da Assembleia Municipal de Viseu, digam-me quantas reuniões da Assembleia vocês se lembram sem falar. Hospital, IP3, comboio... ou seja, acabamos por não ter... Ou seja, fazemos o quê? Quem está, vamos ser transparentes, quem está na oposição leva os assuntos que fazem a oposição à outra parte. Portanto, a oposição na Assembleia leva os assuntos que são oposição à ação municipal. As pessoas estão do lado do poder, mas que, no caso, como há muitos anos, estão contra ou estão do lado da oposição face ao poder central, levam os assuntos que possam ser do contra a outra parte. Mas nunca se encontra uma disponibilidade sincera para tratar a questão do ponto de vista de como se chega à solução. Aquilo trata-se como se chega ao título da notícia. Como é que os jornais, no dia seguinte, trataram a oposição? Quem é que bateu mais? Foi a oposição ou foi o Executivo? Isso não é aquilo que se espera de uma Assembleia Municipal e não é aquilo que se espera dos políticos. Aquilo que se espera dos políticos é que se resolva problemas. Vocês imaginam, alguma vez imaginaram, que alguém teve que se preparar para defender o orçamento hoje aprovado? Não. Não. Estava aprovado por natureza. Porquê? Porque a composição da Assembleia Municipal, por muito que se fizesse barulho, ia aprová-lo. Portanto, isto desresponsabiliza posição e oposição no seu tratamento. Mas a verdade é que haveria muito a dizer sobre os orçamentos. Muito. Que não é dito. Mas não estou a falar só da oposição. Os próprios deputados, muitas vezes, têm a capacidade de poder fazer reparos, sugestões. Obviamente, quando chega à Assembleia Municipal, ou se aprova ou não se aprova. Esse aqui é o problema. É que quando a Assembleia Municipal está lá para dizer sim ou não, sim, não se discute. Não se discute. Portanto, se houver uma capacidade de transformar as Assembleias, de dar poder às Assembleias para não só decidir, como, caso seja possível, alterar, estamos numa posição de sim ou não. Sim ou não é de tal maneira redutor. É mais ou menos como na política. Puxamos para os extremos. A única parte do orçamento que admite alguma intervenção externa, por assim dizer, é o chamado orçamento participativo. Então aí, mas isto tem mais fins eleitorais. Estamos a falar de 100, 200, 300 mil euros é uma migalha em 100 milhões, 120 milhões. Não é? A questão é, o que é que foi feito para discutir aquilo que era
Foi feita alguma proposta de alteração orçamental? Não. Foi definida alguma política que devia ser seguida em concreto? Creio que não. Portanto, aquilo que transparece desta Assembleia é tão simplesmente uma ressonância ou um replicar daquilo que foi o que aconteceu na discussão na reunião de Câmara, de onde o resultado e a utilidade é muito questionável. Jorge Adolfo. Ora, pegando nas intervenções quer do Francisco, quer do Nuno, talvez seja importante dizer que, primeiro, os vereadores, geralmente os vereadores da oposição, portanto, que são o partido ou os partidos que perderam as eleições, não têm pelouros. No caso de ser uma maioria absoluta. Porque quando o Presidente da Câmara eleito não tem maioria absoluta, aí vai ter que negociar com um ou dois, ou, enfim, vai ter que negociar e terá que ceder um pelouro, ou dois, ou três, portanto, aos partidos. Há vários casos que conseguem. Desde que tenha mais um voto, governa. Exato. E, portanto, mas consegue fazer isso. Olha o Carlos Moedas. Sim, mas o que acontece é que quem perde as eleições e o partido vencedor tem maioria absoluta, geralmente não distribui pelouros pela oposição. É o que acontece em Viseu. A última vez, penso que houve uma distribuição de pelouros, foi no tempo do engenheiro Engrácia Carrilho, portanto, em que teve vereadores e o Dr. Ruas, talvez no primeiro mandato. Jorge Carvalho. Exatamente. E depois também convidou do CDS o engenheiro Matos. Exatamente. Mas, portanto, em que houve necessidade de ter vereadores que não eleitos pelo seu partido, foi, que eu me lembro, foi do engenheiro Engrácia Carrilho. Portanto, porque não tinha maioria absoluta. Quando ocorrem as eleições autárquicas, geralmente o que acontece também é que o partido vencedor para a Câmara vence também as eleições para a Assembleia Municipal. Portanto, e se vence com maioria absoluta para a Câmara, geralmente também tem maioria absoluta na Assembleia Municipal. Portanto, isto cria logo aquele problema que tu referias há pouco, que é um certo unanimismo. Quer dizer, a Assembleia Municipal depois tem uma oposição que não tem capacidade de fazer mudar o curso da história. Eu não quero dar aqui exemplos de caráter pessoal, mas generalizando, eu já assisti a votações sobre o mesmo assunto em mandatos diferentes, portanto, que venceram, sobre o mesmo assunto, em direções diferentes. Aqui no nosso Conselho. Acontece. Portanto, porquê? Porque a orientação política do Presidente da Câmara, e aqui também, no fundo, quem dá a orientação política para a administração da Câmara, mas também depois para a condução da Assembleia Municipal, é o Presidente da Câmara. É aquele que foi o cabeça de lista, o protagonista do partido que vence. E, portanto, mudou o protagonista, mudou a orientação sobre o mesmo assunto. Portanto, o que nos leva a pensar que, de facto, não é propriamente aquilo que presidiu à decisão, não foi um interesse municipal, mas sim a orientação política, o interesse ou a decisão política de quem tinha capacidade de decidir. E isso ocorreu em Viseu. E eu estou a dar o exemplo de Viseu, mas nós podíamos replicar isto por muitos municípios do nosso país. Por exemplo, da mesma maneira que, de um lado, essencialmente tínhamos PSD, PS, e depois temos também CDS e sim, neste momento não temos... PS e PSD preparavam as assembleias com os seus deputados municipais, os membros da Assembleia Municipal, e, portanto, quando chegam à Assembleia, os temas vão preparados, distribuídos, e normalmente lá está aquela ressonância do que vem. Sim, claro. No Partido Comunista havia uma preparação, mas é a preparação que se fazia internamente de ir àqueles assuntos, e ir essencialmente aos assuntos que podiam ser ou fraturantes ou temas que eram próprios do PCP. Ou seja,
mas depois tu nunca conseguias perceber em nenhum dos quadros, quer do PSD, quer do PS, eu não estou a falar do CDS porque acompanhava menos e depois aquilo que eu acompanhei mais já foi com presenças residuais e, portanto, as pessoas tinham menos capacidade de fazer esta preparação, mas aquilo que a gente percebia é que os assuntos vinham, ou seja, não havia novidade na Assembleia, ou seja, aquilo vinha exatamente como era preparado naquilo que era a esfera interna de cada um. Sim. E isso tem a ver, não é uma questão de ser A ou B, são todos. E aquele é o problema, é que aquilo que vais ter na Assembleia é a ressonância, é o replicar daquilo que é assumido previamente nos outros órgãos. Sim. E, portanto, deixas de ter uma discussão sobre estratégia, deixas de ter uma discussão sobre valores, deixas de ter uma discussão sobre opções, para simplesmente teres uma discussão que possa servir para reforçar a posição anteriormente referida pelo líder ou pelo partido. Claro, mas deixa-me só aqui também dizer o seguinte, relativamente à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal é, como o Francisco diz, um local onde estão eleitos que não são profissionais da política. Portanto, são pessoas que têm a sua atividade profissional, a sua atividade laboral, muitos até reformados, e onde também estão presentes os senhores presidentes de Junta de Freguesia. Portanto, é um órgão que não só estão presentes, fazem parte da Assembleia, os deputados eleitos em lista própria, mas também têm assento todos os presidentes das juntas de freguesia do respectivo concelho. Isto é muito importante. Porquê? Porque é o órgão, digamos que, eu diria que é o órgão mais abrangente, não sei se mais democrático, mas pelo menos o mais abrangente, e onde... que é o mais democrático, é seguramente. Sim, no sentido até democrático de discussão, porque aspectos que dizem respeito... da legitimidade, obviamente, que o Presidente da Câmara e a Câmara Municipal têm toda a legitimidade democrática. Não, claro, evidentemente. Mais democrático no sentido mais representativo. E mais onde a discussão é mais abrangente. Porquê? Porque não são só as grandes linhas, as grandes estratégias, as grandes definições que a Câmara ou a oposição tem, mas também os problemas micro da freguesia A ou B ou C. Por exemplo, recentemente, e nós falámos isso no programa anterior, penso eu, falámos na desagregação, portanto, de uma das freguesias do concelho. Concretamente, Farmião, Torre Deita e Boa Aldeia. Portanto, que tinha havido uma agregação e agora foi, digamos, desagregado. Isto é um aspecto, digamos, que diz respeito a um território, a um pequeno território, uma parcela do território do município e que é levado à Assembleia Municipal e que é discutido. Portanto, isto este aspecto, digamos, de discussão democrática, apesar das grandes orientações... Mas permitam interromper, será que a discussão é realmente democrática? Para fazer de fraturante, por uma questão. A pergunta é para mim. A pergunta é, sendo o voto braço no ar, é realmente democrático? Será que realmente se diz o que se pensa? Não, o que é que se diz? Pensa? Não, então, já lá vou. Deixa-me então só dizer aqui 2 ou 3 coisas em desenvolvimento daquilo que eu disse e em resposta ao complemento do que foi dito entretanto. Eu não quero que se pense que eu entendo aquela dimensão declarativa ou performativa, como eu lhe chamei, como má. Pelo contrário, eu acho que todas as assembleias têm isso. Uma das razões pelas quais, não sei se lembram quando o Rui Rio propôs o fim dos debates quinzenais, dizia, bem, que não se decide nada, andam ali... Mas as assembleias democráticas também servem para nós olharmos para ali e ver o que é que aqueles políticos pensam sobre os grandes temas, ou os pequenos temas, ou os temas que estão na agenda. Nós não precisamos, aquilo não tem que ser propriamente uma assembleia em que num debate de síntese, não é? Tese, antítese, síntese, que se vai resolver os problemas do país numa tarde. Muitas vezes nós queremos, naqueles momentos, e uma Assembleia, quer a Assembleia da República, quer a Assembleia Municipal, quer as Assembleias Regionais, são, por excelência, os grandes fóruns de debate das nossas democracias. Não são os programas de televisão, ou não são as notícias nos telejornais, ou os soundbites que os políticos dão para as televisões. É ali. E muitas vezes a parte, por isso é que a Assembleia da República também tem as votações,
tem os dias de votação, tem os dias de debate das leis, mas também tem os dias de declarações políticas. A declaração política também é um elemento muito importante de uma democracia. Eu não queria que se entendesse que eu estava a desvalorizar esta dimensão. O que eu acho é que muitas vezes só esta dimensão é que tem peso e tem importância numa Assembleia Municipal. Depois, mas mesmo aí, eu acho que nessa parte, mesmo na parte da declaração política, na tomada de posição, as Assembleias Municipais, e a nossa, em Viseu, é bastante paradigmática disso, eu acho que também são desvalorizadas. Essa é desvalorizada porque nós não vemos ali... Eu gostava de ver mais personalidades, ou seja, mais pessoas que quando se levantassem nós não sabíamos o que é que eles iam dizer. Mais caráter. Caráter no sentido de... mais autonomia política. Mais autonomia, é isso, ou seja, olha, lá vai, o que é que este vai agora dizer? Mas não, é certo que em Viseu, os membros da Assembleia que são eleitos pelo PSD e membros presidentes de junta, e aí é que às vezes é o que me choca mais, porque em vez de irem lá bajular o Presidente da Câmara, deviam ir defender os seus fregueses, como se diz. Já sabe o que é que ela vai dizer. Muitas vezes nota-se que não vão defender aquilo que tinha acabado de ser dito, já estão devidamente instruídos na preparação da Assembleia para lá irem dizer aquilo, ou fazer uma pergunta retórica para o Presidente da Câmara ou alguém brilhar. Mesmo os da oposição, quer dizer, o PS, quando lá vai, vão defender ou o Governo, normalmente é para defender o Governo, então na parte do PAOD, e volta atrás, o PAOD, eu acho que o PAOD é importante naquela parte da declaração política, tomada de posição. Vamos lá, deixa-me só uma nota de atualidade. Discutiu-se, nós no último programa discutimos o problema dos jardins efêmeros e da Companhia Paulo Ribeiro, de quem é que é a culpa, quem é que deixa de ser a culpa e o que é que se podia fazer. Na Assembleia Municipal, pelos vistos de ontem, estava toda a gente agastada com esta solução, mas aquilo que, pelos vistos, se discutiu era de quem é que era a culpa. Não se discutiu, ninguém se disse, vamos aqui sentar, vamos ver o que é que do nosso lado podemos fazer, o que é que do vosso lado podem fazer, para ver se ainda se consegue, ou se no futuro conseguimos evitar isto. O que é que correu mal? Pode ter corrido mal na parte do Governo, do Ministro da Cultura, ou do Ministério, enfim, porque acho que o Ministro ou o Ministério em si não tem a direção-geral. Mas a direção-geral, eu não me imagino que o Ministro não tenha a capacidade de lá ir dizer como é que se vai fazer ou alterar quer dizer, não sei se por acaso tem em recurso, se há recurso para o Ministro, se é para o Ministro, se não é, confesso que não faço a mínima ideia. Mas não se, quer dizer, foi como aquilo que foi sempre que eu assisti, sempre tendo em conta a minha experiência, há um problema com o IP3, de quem é que é a culpa? Há um problema de quem é que é a culpa? E o PS vai lá quando está no Governo Nacional. Quem é o pai da criança, quando corre corre bem. E, portanto, para além, mesmo nessa parte de declaração política, devia haver mais dignidade, quer no sentido de se procurar mais as soluções do que a culpa, quer na parte em que, e essa é aquela que epidermicamente me chateia mais, que é, não há ali personalidades. Sabes, aquela coisa que nós gostamos sempre de ver, sabemos, mesmo na Assembleia da República já houve mais, é certo. Mas gente que vai contra o seu próprio partido, ou de vez em quando, não tem que ir sempre, não tem que ser aquela pessoa que está lá só para ser arena na engrenagem. Há alguém que, sobre um tema qualquer que lhe diz mais, e vai contra o seu Presidente da Câmara, peço imensa desculpa, atuou mal aqui. Votei em si, estou cá, estou fiel, mas fiel com lealdade. E mais grave ainda, não se vê, muitas vezes vê-se, desculpa Jorge, mas o PS, quando está no poder a nível nacional, é muito mais vezes na Assembleia Municipal uma roda dentada, uma cadeia de transmissão do poder central junto dos vizienses, do que uma correia de transmissão dos interesses e das preocupações dos vizienses junto do Governo Central. Sempre. E isso é que retira, muito sinceramente, retira dignidade. Porque, ok, nós podemos assumir, não tem grandes poderes, não é possível fazer grande coisa, mas pelo menos nós percebemos que está ali gente livre, gente livre, com caráter político, com personalidade, com garra. E não, nós já sabemos mais ou menos como é que vai dar.
Já sabemos, é um jogo, não digo que é um jogo viciado, mas quer dizer, é um jogo desinteressante, já sabemos quem ganha, é uma espécie de hóquei em patins, já sabemos que os campeões vão ser sempre 2 ou 3, e por isso é que o hóquei em patins começou a desaparecer. E o meu receio, para finalizar, é que a democracia comece lentamente a desaparecer por falta de interesse das pessoas, porque já sabe que aquilo é um jogo em que ninguém está, já sabe para que lado é que toda a gente pensa. Mas deixa-me só uma notinha breve. Aqui na Assembleia Municipal de Viseu temos um problema, quer dizer, um problema que resulta da decisão livre dos eleitores. É que há um partido que desde 1989, 90, que tem maioria absoluta na Câmara. Portanto, desde 1989 tem maioria absoluta na Câmara e na Assembleia Municipal e na generalidade das freguesias, que tem dominado completamente, digamos, a decisão. Agora, não estou a dizer... Espera aí, não estou a dizer que não houve... Se forem ver o meu registro de votações, eu tenho muitas votações ao lado da Câmara. Ao lado quer dizer, sim, havia coisas que não ia votar contra só por ser da oposição. Sim, mas posso dizer que nas votações que ocorreram de competência, ontem... essas coisas todas. Nas votações que ocorreram ontem, houve 30 votações, 30 pontos na ordem do dia, 30 pontos, e a maioria foi votada por unanimidade. Sim, tá com um voto contra, não sei aonde, com 3 abstenções. Não, aspectos importantes. Agora, a grande discussão que houve ontem na Assembleia Municipal e que na generalidade das Assembleias foi a questão do orçamento, que são as grandes... Quer dizer, é aquilo que define o que vai ser a política, não só orçamental, mas de investimento, de obra, não é? Deixa-me responder. E aí sim houve uma diferença. Agora, àquilo que disseste antes, e comentar um bocadinho aquilo que disse o Francisco e responder à pergunta do João. É um tudo em um, rapidamente. Começo pelo fim. Começo pelo fim, sobre as várias maiorias absolutas. Vou utilizar uma expressão que ao teu partido é familiar dos últimos tempos. Habituem-se, porque quer dizer que os eleitores preferem aquela solução. Isso aí não há nada a dizer. Agora, sobre a pergunta que fazias de deve ou não deve ser o voto secreto. Em alguns casos, sim, mas nos eleitos em assembleias, por definição, a maioria dos casos não deve ser. Porquê? Porque se não for assim, não há escrutínio sobre aquilo que estás a fazer ou a representar os teus eleitores. Digo eu. Sobre os deputados e a não profissionalização, ou o facto de eles não terem outras profissões e, portanto, não terem tempo para se preparar. É verdade, é um facto. Não têm que ser especialistas em orçamento, não têm que ser especialistas em coisas... Mas há pessoas que... Mas calma. Têm mais conhecimento aprofundado. É que é uma coisa básica. Eles são eleitos, representam eleitores. E, portanto, se aceitam fazê-lo, têm que dar dignidade àquilo que é a sua responsabilidade. Se recebem um mandato, sinto muito, tem que se esforçar. Era aquela conversa que ouvíamos há umas semanas ou há uns meses sobre a mim não me dá jeito, não me dá para vir às Assembleias Municipais se for naquele dia ou no outro. Desculpem, se não dá, não aceita. Porquê? Porque a responsabilidade de ser um eleito é muito maior do que a responsabilidade de ter outros compromissos. Sabes como é que eu era deputado único, na maior parte do tempo. Aliás, o que eu fazia era uma coisa muito simples, há coisas que é mais fácil perceber. Eu, com a minha área de fiscalidade, eu trabalhava muito na parte dos impostos. Pronto, porque era aquilo que eu conseguia preparar e conseguia fazer a sindicância. Mas a questão é, só como deputado único nessa parte. A mais bonita intervenção sobre o 25 de Abril que ouvi até hoje foi aquilo, precisamente, deste senhor deputado. Porque tem tempo para preparar, porque deve preparar, porque tem essa responsabilidade. Não, porque eu estava muitíssimo, estava bem preparada, por acaso. Estava bem preparada e, portanto, foi de um perigosíssimo reacionário, portanto, que fez a intervenção mais bonita. Não reacionária. Não foi, ele está a dizer que não era reacionária. Não era reacionária, mas é só uma questão que é importante. Que é consegui formular muitos reacionários, a favor do 25 de Abril. Quando eu falava da questão da preparação de um lado e do outro, atenção, porque eu não defendo que não haja essa preparação. Eu defendo que haja e acho bem que haja. Aliás, de resto, na Assembleia da República é igual. Sim. Ou seja, tem que haver preparação, porque a alternativa é o caos. Agora, o que tem que haver é, ainda assim, alguma liberdade para que os temas possam ser... ou seja, respeitar aquilo que é a liberdade individual, aquilo que é o pensamento de cada um. E, por isso, a pluralidade... não me sei. Pluralidade. Não me sei outra vez. Interessa. Hoje não vou conseguir dizer a palavra. Que resulta da eleição. Porque a questão é, aqueles deputados que ali estão a representar 100 mil pessoas, no nosso caso.
E, portanto, não pode essa representação resumir-se àquilo que são as ideias-chave do poder e oposição. Claro. O pluralismo, e agora se me direito, obriga a que se consiga representar os problemas e as necessidades de toda a população, mesmo quando às vezes não vão de acordo com aquilo que é a nossa orientação. Porquê? Porque somos eleitos a representar. Não somos eleitos para nos representar a nós próprios. É representar quem nos elege. Deixa-me só dizer uma coisa muito breve relativamente ao papel da comunicação social também no escrutínio, porque falámos há pouco de escrutínio e do problema de escrutínio. A comunicação social tem um papel extremamente importante, não só a nível da política nacional, mas também local. Isto é, estão sempre presentes órgãos de comunicação social, nomeadamente o Jornal do Centro, sempre presente, e agora com a capacidade de difundir no momento o que vai acontecendo na Assembleia. Portanto, isso é muito importante para o escrutínio. Esperemos é que seja finalmente colocado online a transmissão das reuniões que está decidido desde 2019, e estamos em 22 e ainda isso não aconteceu. Só dizer uma coisa, fazem parte da Assembleia Municipal, portanto, com esse papel de intervenção cívica, todos os deputados, e que são professores, médicos, engenheiros, advogados, empresários, polícias, portanto, e peço perdão por me esquecer de outras atividades, mas professores, professores, penso que disse logo, professores, desportistas, que têm capacidade, na sua experiência pessoal de vida, têm a capacidade de intervir ali com dignidade. Uns têm mais jeito, outros têm menos jeito a falar, mas com dignidade. Eu acho que o órgão, a Assembleia Municipal, apesar de, penso eu, que ainda pouco conhecido dos eleitores, os eleitores votam essencialmente para o Presidente da Câmara e para a lista da Câmara, mas deviam, se calhar, de vez em quando ir assistir a umas reuniões da Assembleia, que isso é interessante. Também é verdade que a gestão autárquica ficou muito mais técnica nas últimas décadas. Houve uma evolução que é mais difícil de acompanhar para um generalista, quer dizer, não é? Portanto, mas quando se fala lá do problema da junta de freguesia, do incêndio da floresta, vai para ali ou vai para lá. Isso aí é muito... Amigos, estamos no Natal, mas a coisa não se pode prolongar mais e, portanto, terminamos o programa de hoje, voltamos em janeiro. Queria agradecer ao Jorge Adolfo, ao Francisco Mendes da Silva e ao Nuno Nascimento, já vos ia trocar os nomes próprios, portanto, a vossa participação nesta edição. Desejar-vos a todos um excelente Natal e um feliz 2023 e a todos aqueles que seguem o nosso programa. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção.